Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, versículo 2. Você já se perguntou por que algumas pessoas carregam segredos como se fossem tesouros amaldiçoados? E mais, já pensou que talvez alguém muito próximo esteja implorando em silêncio para que você seja a voz da verdade que eles não têm coragem de liberar? Este vídeo não é apenas sobre confissões atrasadas, é sobre escolhidos, batalha espiritual e a chance de transformar dor em crescimento espiritual. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje vou caminhar com você por uma revelação que poucos têm coragem de encarar. A espiritualidade, o propósito maior e a intuição fortalecida nos mostram que a verdade tardia não é cura, é sentença. E aqui você vai aprender como reconhecer quando a confissão de alguém é apenas autoproteção, disfarçada de arrependimento. Prepare-se, porque o que vamos explorar juntos vai iluminar feridas que não cicatrizaram, revelar intenções escondidas e fortalecer sua fé, sua resiliência emocional e sua jornada espiritual. E se você sente que essa mensagem já está tocando seu coração, inscreva-se no canal agora para fortalecer nossa comunidade de luz e não perder nenhum ensinamento que pode transformar sua vida. Há algo profundamente perturbador em receber uma verdade que demorou demais para ser revelada. Quando alguém fala tarde, não traz alívio, mas reabre feridas que o tempo já havia fechado pela metade. É como sentir que o corte foi costurado sem anestesia, apenas para ser aberto novamente. A verdade tardia pesa porque chega carregada de silêncio acumulado, e silêncio também fere. É nesse ponto que o coração percebe que a espiritualidade não se manifesta apenas na fala, mas também na omissão. Em uma jornada espiritual, aprendemos que cada revelação tem seu tempo certo, e quando esse tempo é quebrado, a consequência é devastadora. A fé balança porque a pessoa percebe que não foi prioridade, mas apenas um detalhe dentro do medo de alguém. A resiliência emocional é testada nesse processo, pois o coração precisa encarar não apenas o que foi dito, mas o porquê do atraso. Essa é a diferença entre transformação genuína e manipulação tardia. Muitos acreditam que uma confissão atrasada pode restaurar, mas a verdade é que ela só expõe ainda mais. A superação de desafios exige clareza, e não fragmentos jogados quando a pressão já não pode ser contida. É como receber um remédio vencido. O rótulo diz que ajuda, mas o efeito pode ser nocivo. No campo da espiritualidade, verdades tardias não libertam, apenas revelam o quanto alguém priorizou o próprio conforto em vez do propósito maior. O mais cruel é que quem recebe essa verdade sente a mistura entre alívio e raiva. Alívio porque finalmente vê confirmado o que já desconfiava, e raiva porque percebe que o outro poderia ter evitado tanto sofrimento. É uma batalha espiritual silenciosa, onde a intuição fortalecida se prova mais sábia do que qualquer palavra tardia. É nessa hora que os escolhidos entendem que não precisam de uma verdade atrasada para validar o que o coração já sabia. Por isso, quando alguém traz uma confissão fora do tempo, aprenda a olhar além das palavras. Perceba o tom, o olhar, a energia espiritual que acompanha cada frase. Volca Veraci. Muitas vezes não é fé o que move o outro, mas medo. Não é proteção divina que o guia, mas autopreservação. E compreender isso pode ser a chave do seu crescimento espiritual. Quantas vezes você já percebeu que uma pessoa só fala quando está prestes a ser exposta? Nesse momento, a verdade não é mais um gesto de sinceridade, mas uma moeda de troca. A confissão deixa de ser um ato espiritual e se transforma em estratégia para aliviar o peso da própria consciência. Essa é uma lição dura, mas essencial para quem busca autoconhecimento. Nem toda revelação vem da luz. Na espiritualidade entendemos que existe um propósito maior por trás das confissões verdadeiras. Elas trazem libertação, restauração e até mesmo reconciliação. Já as confissões interesseiras são marcadas pelo desejo de controlar a narrativa. O que parece superação de desafios é apenas uma jogada para reduzir consequências. Esse tipo de revelação nunca é feita pensando em você,
mas no medo de perder algo valioso para eles. Imagine uma pessoa que mente por anos e, quando descobre que pode ser desmascarada, decide confessar, não porque se arrependeu, mas porque percebeu que o silêncio se tornou perigoso. Nesse cenário, a intuição fortalecida se torna sua maior aliada. O coração percebe que não é inspiração o que guia, mas desespero, e ao reconhecer isso, você evita cair em armadilhas emocionais que parecem perdão, mas são apenas manipulação. Esse tipo de confissão revela uma batalha espiritual entre a verdade e a conveniência. A pessoa tenta vestir a capa de corajosa, mas carrega o peso de alguém que sempre escolheu o silêncio. É nessa hora que você precisa praticar introspecção e perguntar: por que essa pessoa está falando agora? A resposta quase sempre revela que o objetivo não é libertar, mas paganhar. A verdadeira fé não se manifesta em confissões calculadas, mas em gestos que brotam de arrependimento sincero. Uma confissão manipulada pode até emocionar por alguns instantes, mas no fundo ela cheira a autopreservação. O escolhido precisa discernir entre confissão como instrumento de cura e confissão como moeda de troca. Só assim encontrará inspiração para trilhar sua própria jornada espiritual. Quando uma confissão chega tarde demais, ela não apaga cicatrizes, apenas ilumina aquilo que já estava dolorosamente visível. É como acender uma lanterna em um quarto já marcado por rachaduras nas paredes. O problema não é apenas a mentira, mas o tempo em que ela foi alimentada. Na jornada espiritual, aprendemos que a verdade cura quando chega na hora certa, mas condena quando chega fora de tempo. Muitas pessoas acreditam que finalmente ouvir a verdade trará paz, mas o que encontram é mais dor. Isso acontece porque a espiritualidade nos ensina que a restauração vem pelo arrependimento imediato, não pela demora. A fé que já havia sido fragilizada sente o peso de mais uma decepção, e a resiliência emocional é desafiada a encontrar sentido mesmo em uma revelação tardia. A introspecção mostra que a ferida não foi apenas causada, mas cultivada pelo silêncio. Quando alguém se cala por tanto tempo, está permitindo que o mal crie raízes profundas. A transformação espiritual exige arrancar essas raízes, não apenas expor o solo. É por isso que uma confissão atrasada não gera superação de desafios, mas o reconhecimento de que houve descaso. Exemplo simples. Imagine alguém que trai a confiança de um amigo e só confessa quando já não há mais saída. A revelação não traz reconciliação, apenas confirma o tamanho da fratura. O escolhido que vive essa experiência entende que a verdadeira proteção divina está em discernir e não depender de palavras humanas para validar sua dor. A fé se fortalece na percepção de que Deus nunca deixou de ver. A verdade tardia não é bálsamo, é espelho, e nesse espelho o que se enxerga é a ausência de prioridade, o descaso e a manipulação. A jornada espiritual exige coragem para não romantizar confissões fora de tempo, porque quem realmente busca transformação não espera ser pressionado, fala porque é movido pela luz. A maior parte das confissões tardias nasce de um único sentimento: medo. Medo da exposição, medo da rejeição, medo da perda de controle. O que parece fé é, na verdade, autopreservação. Na batalha espiritual, é preciso discernir se as palavras que você está ouvindo nasceram do arrependimento ou da necessidade de escapar. Essa diferença muda tudo. Quando o medo se torna maior que a fé, a confissão deixa de ser inspiração e passa a ser estratégia. A pessoa fala não para trazer cura, mas para ganhar tempo. E nesse momento, quem recebe essa verdade precisa exercitar o autoconhecimento. É necessário compreender que não se trata de resgatar o outro, mas de proteger o próprio coração. Um exemplo prático é o de quem permanece em silêncio sobre um erro, até perceber que outra pessoa já descobriu. Nesse momento, o discurso de arrependimento floresce. Mas se você observar bem, verá que não é transformação espiritual, é apenas sobrevivência. E quando a confissão é guiada pelo medo, ela não liberta, apenas prende em novas correntes. O escolhido precisa manter sua intuição fortalecida para perceber o espírito
por trás da fala. A verdadeira fé não é movida pelo medo da punição, mas pela coragem de enfrentar a verdade no tempo certo. Reconhecer isso é um ato de crescimento espiritual e resiliência emocional. Afinal, o medo pode fazer falar, mas só o amor e a fé fazem confessar com sinceridade. Assim, é preciso aprender a filtrar confissões. O que vem do medo nunca traz cura, apenas aumenta a dor. Já o que vem da fé revela a proteção divina e abre portas para uma jornada espiritual autêntica. Saber a diferença entre esses dois caminhos é a chave para superar desafios e viver um propósito maior. Se até aqui essa mensagem já falou com o seu coração e despertou algo dentro de você, considere apoiar o nosso trabalho com um valeu, aqui mesmo no YouTube. É bem simples. Logo abaixo do vídeo, você encontra essa opção. Basta clicar em valeu e escolher como contribuir. Esse gesto fortalece a nossa comunidade. Ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas sobre espiritualidade, fé e propósito maior. E enquanto você apoia, prepare-se, porque na próxima parte vamos revelar um detalhe que mostra como a verdade, quando chega atrasada, pode ser ainda mais perigosa do que a própria mentira. Muitos acreditam que basta confessar para que o perdão seja concedido de imediato. Mas na espiritualidade aprendemos que o perdão verdadeiro não é comprado com palavras rápidas. Ele exige arrependimento genuíno, mudança de comportamento e um coração disposto a restaurar. A fé mostra que a confissão sem transformação é apenas mais uma forma de manipulação. O escolhido precisa discernir quando o pedido é sincero ou apenas conveniente. Quem busca um atalho para o perdão não está preocupado com o outro, mas com o próprio alívio. É o desejo de dormir mais tranquilo, sem enfrentar as consequências do que foi feito. É como quem joga lixo embaixo do tapete e espera que ninguém note. No campo espiritual, isso é perigoso, pois impede o crescimento e fecha as portas do propósito maior. O perdão não é moeda de troca, é fruto de transformação. Exemplo simples: alguém que traiu a confiança e acredita que basta dizer me perdoe para que tudo volte ao normal. O problema é que o coração ferido não esquece tão facilmente. O crescimento espiritual vem quando há consistência e verdade nas atitudes, e não apenas promessas vazias. A jornada espiritual ensina que perdão sem arrependimento é ilusão que aprisiona. Por isso, é preciso estar atento. Nem todo pedido de perdão nasce do espírito. Muitos nascem do medo. Essa é a diferença entre fé e conveniência. O escolhido que compreende isso desenvolve resiliência emocional e evita cair em armadilhas emocionais que parecem libertação, mas são apenas novas correntes. O perdão verdadeiro exige tempo e transformação, não atalhos. Assim, quando alguém vier até você com confissões tardias, perceba se há sinais de mudança. Observe se as atitudes confirmam o que a boca fala. O espiritual não se mede por frases bonitas, mas por frutos reais. A fé não se engana diante de palavras. Ela reconhece quando há propósito maior, e esse discernimento protege o coração contra a ilusão do perdão fácil. Quando alguém decide confessar depois de muito tempo, dificilmente entrega a verdade completa. A confissão vem cortada, como se fosse um quebra-cabeça onde faltam peças essenciais. Isso não é por esquecimento, mas por estratégia. A pessoa escolhe cuidadosamente o que dizer e o que esconder. Essa manipulação é uma das maiores batalhas espirituais. O problema da verdade fragmentada é que ela engana mais do que a própria mentira. Ao dar pedaços, a pessoa cria a sensação de sinceridade, mas mantém escondido aquilo que realmente importa. A espiritualidade ensina que a luz não vem em fragmentos, ela ilumina por inteiro. A confissão parcial é sombra disfarçada de revelação, e isso atrapalha o crescimento espiritual de quem recebe. Um exemplo prático é quando alguém admite uma falha pequena para parecer transparente, mas oculta a raiz do problema. É como um ladrão que confessa ter levado uma moeda, mas esconde o tesouro inteiro. Essa prática mostra que não há transformação real. A fé nos ensina que a integridade não permite filtros. Ela exige verdade completa. Por isso, o escolhido deve estar atento. Não aceite a confissão
apenas pelo que é dito, mas pelo que não foi falado. O silêncio entre as palavras revela mais do que a fala em si. A intuição fortalecida é sua maior aliada nesse momento. Ela mostra que a confissão manipulada não vem para curar, mas para proteger quem a faz. Ao entender isso, você se protege de cair em armadilhas emocionais. A confissão parcial é uma estratégia de sobrevivência, não um gesto de arrependimento. Na jornada espiritual, só a verdade plena gera libertação. E é com fé e introspecção que o coração distingue o que é cura e o que é encenação. Existe uma diferença profunda entre confessar para libertar o outro e confessar para aliviar a própria consciência. Muitos acreditam que estão fazendo um favor ao revelar a verdade, quando na realidade estão apenas se livrando do peso interno. Essa confissão egoísta não traz cura, apenas transfere a dor. E o escolhido precisa ter discernimento para perceber isso. A espiritualidade mostra que a verdade deve ser um ato de amor, não um fardo despejado sobre outra pessoa. Quando alguém fala apenas para se sentir melhor, está pensando em si mesmo, não em quem sofreu as consequências. A resiliência emocional de quem recebe essa verdade é testada, porque o coração percebe o tom de egoísmo por trás do discurso. Um exemplo comum é a pessoa que trai, anos depois, decide confessar apenas porque não suporta mais a culpa. Para ela, falar é libertação. Para a Kwemuvi, é uma ferida aberta novamente. Isso não é inspiração nem transformação, é egoísmo disfarçado de sinceridade. A fé ensina que a verdade deve ser para edificar, não para destruir ainda mais. Nesse cenário, o crescimento espiritual exige introspecção. É preciso compreender que não se deve confundir confissão com cura. A pessoa que fala por si mesma não busca restaurar, apenas descarregar. O escolhido precisa ter sabedoria para não carregar essa culpa transferida como se fosse sua. É necessário separar a responsabilidade de manipulação. Assim, a jornada espiritual mostra que a verdade deve ser acompanhada de arrependimento real. Quando o coração sente o egoísmo por trás de uma confissão, é sinal de que ainda não houve transformação. E a verdadeira libertação vem quando a fé guia o ato, não quando o medo e a culpa empurram palavras. Enquanto o silêncio protege, ele é conveniente. Mas quando o silêncio ameaça, ele se transforma em inimigo. Esse é o ponto em que muitas pessoas decidem confessar, não porque escolheram a verdade, mas porque perceberam que o silêncio não funciona mais. Essa mudança de postura revela que a fé nunca guiou o processo, apenas aumentou. O silêncio perigoso é aquele que já não consegue esconder o peso das evidências. É como uma represa cheia de rachaduras que está prestes a se romper. A espiritualidade ensina que toda verdade guardada à força se torna um fardo impossível de sustentar. É nesse momento que muitos correm para falar, mas já é tarde. A confissão é fruto de desespero, não de transformação. Um exemplo prático é quando rumores começam a circular e o silêncio passa a ser suspeito. A pessoa percebe que já não consegue sustentar a mentira e então decide confessar. Mas, se você observar bem, verá que não há fé nesse ato, apenas cálculo. O escolhido precisa entender que essa confissão é resultado da pressão, não da luz. Esse tipo de revelação prova que a verdade sempre foi secundária. Enquanto o silêncio os protegia, preferiram manter-se calados. Quando o silêncio começou a ameaçar, decidiram falar. Essa é a batalha espiritual da conveniência, onde a intuição fortalecida precisa estar atenta para não confundir medo com arrependimento. Assim, o silêncio perigoso revela que não existe propósito maior no ato da confissão tardia. O que existe é a autopreservação, e o escolhido que entende isso se fortalece em fé e cresce em discernimento. Porque a verdade só tem valor quando nasce do desejo de restaurar e não do medo de ser exposto. Quem guarda mentiras por muito tempo acredita que você ainda vive na escuridão. Imagina que sua revelação será uma bomba, algo capaz de deixá-lo sem chão. Mas o que eles não percebem é que você já juntou as peças sozinho. A vida e a fé lhe ensinaram a enxergar sinais que não podem ser escondidos. Sua intuição, fortalecida,
já sabe muito mais do que eles acreditam. A espiritualidade mostra que os escolhidos desenvolvem discernimento ao longo da jornada espiritual. Enquanto o outro prepara palavras ensaiadas, você já reconhece padrões e percebe contradições. Isso é fruto do autoconhecimento e da introspecção. O silêncio deles foi longo demais para manter você na cegueira. E agora, a confissão não surpreende, apenas confirma. Imagine uma pessoa que tenta esconder uma traição, mas suas atitudes, olhares e descuidos já revelaram tudo. Você não precisa de palavras para enxergar o que a alma já gritou antes. Isso é crescimento espiritual. O coração aprende a confiar na intuição fortalecida mais do que em qualquer promessa. Quando a confissão finalmente chega, ela encontra alguém mais forte do que no início da dor. Você não está mais no mesmo lugar de fragilidade. A resiliência emocional já se formou dentro de você. O que eles pensam ser impacto se torna apenas repetição. É como assistir a um filme que você já conhecia o final. Essa subestimação é perigosa para eles, porque revela que não tinham controle sobre a narrativa. No fundo, é você quem sempre esteve um passo à frente. E essa consciência não só fortalece sua fé, mas também confirma a proteção divina em sua vida. A verdade deles nunca teve poder maior que a verdade que o Espírito já havia colocado no seu coração. Mesmo no momento de confessar, há quem não resista ao impulso de manipular. A confissão não é entregue como deveria, mas moldada para causar impacto calculado. Cada palavra é escolhida para provocar simpatia, despertar pena ou suavizar a gravidade do que foi feito. Essa é a marca de quem nunca abriu mão do controle. Na espiritualidade, entendemos que o desejo de controlar a narrativa é um reflexo de orgulho. Quem busca autoproteção jamais entrega a verdade em sua totalidade. Eles tentam pintar um quadro onde aparecem como vítimas das circunstâncias. Essa atitude é uma tentativa de criar uma versão mais palatável da realidade. Exemplo prático: alguém que mente durante anos e, ao confessar, diz que estava pressionado, confuso ou que não queria machucar. Essas justificativas funcionam como véus que escondem a intenção real. O crescimento espiritual nos mostra que quem deseja transformação não cria desculpas, apenas assume. A fé ensina que não existe verdade distorcida. Existe apenas mentira maquiada. O problema é que muitas pessoas caem nessa manipulação, sentem pena e acreditam que houve arrependimento. Mas o escolhido, com intuição fortalecida, enxerga além, sabe que a manipulação é apenas mais um elo da corrente e que não existe propósito maior em narrativas moldadas, apenas medo e conveniência. No fim, essa última tentativa de controlar a narrativa não protege, apenas denuncia. Mostra que a pessoa nunca buscou transformação real e confirma que o silêncio nunca foi por arrependimento, mas por estratégia. A jornada espiritual exige discernimento para não se deixar enganar pelas palavras bem escolhidas que escondem intenções malditas. Durante anos, a mentira serviu como um escudo, protegeu reputações, manteve alianças e sustentou uma imagem. Mas quando a verdade é finalmente revelada, o custo se torna maior do que qualquer proteção oferecida pelo silêncio. Esse é o peso de quem demorou demais. E quando esse momento chega, não há como voltar atrás. A espiritualidade ensina que tudo o que é oculto será exposto. O preço da verdade tardia não é apenas emocional, mas também social e espiritual. Pessoas perdem confiança, amizades se rompem e a fé dos envolvidos é abalada. O que parecia uma pequena rachadura se transforma em uma parede inteira desmoronando. Exemplo claro é o de líderes, amigos ou familiares que escondem falhas graves. Quando a verdade aparece, o impacto não é só no presente, mas também no legado. A resiliência emocional de quem é atingido precisa ser enorme para reconstruir o que foi destruído. O escolhido entende que o preço não é só do culpado, mas de todos que caminharam junto. A jornada espiritual ensina que a mentira pode até adiar a dor, mas multiplica suas consequências. E quando a verdade chega, ela custa mais caro, porque vem acompanhada da demora. A fé mostra que a libertação só acontece quando há coragem para agir cedo. A covardia de esperar
transforma a confissão em sentença. Assim, a verdade tardia se torna um peso insustentável. Ela expõe que não houve preocupação com um propósito maior, apenas autopreservação. O crescimento espiritual exige que você não seja enganado pelo discurso, mas enxergue o preço que o outro agora paga. E aprenda que na sua própria vida, a verdade deve ser sempre imediata. Um dos truques mais perigosos de quem confessa tarde é tentar transformar você independente da sua versão. Eles falam como se fossem donos da verdade, como se sem eles você ainda estivesse perdido. Criam a sensação de que você deve gratidão por terem abrido o jogo. Isso é manipulação em sua forma mais sutil. Na espiritualidade entendemos que a verdade liberta, mas aqui ela é usada como corrente. Em vez de soltar, a pessoa coloca a si mesma como chave da sua liberdade. O problema é que essa chave vem enferrujada. Ela não abre, apenas prende mais. É por isso que o escolhido precisa de discernimento e fé para não se submeter. Exemplo simples. Alguém que revela uma traição e ainda exige que você reconheça a coragem que tiveram em falar. Isso não é bravura, é vaidade. Querem ser vistos como heróis, quando na realidade foram os causadores da dor. A resiliência emocional aqui é essencial para não cair no ciclo de dependência. Esse tipo de manipulação cria um laço perigoso. Você passa a duvidar de si mesmo e acredita que precisa da versão deles para confirmar a própria intuição. Mas a introspecção revela que você já sabia antes. Sua intuição fortalecida não depende de palavras tardias. A fé sempre sustentou o que eles tentaram apagar. Assim, a dependência criada pelo manipulador é apenas mais uma estratégia de controle. O propósito maior da confissão nunca foi libertar, mas manter influência. E quem está em jornada espiritual precisa perceber que não se deve gratidão a quem atrasou a verdade. O verdadeiro agradecimento é reservado à proteção divina que sempre mostrou sinais. O silêncio que parecia apenas uma escolha, na verdade foi usado como arma. Quem cala estrategicamente busca exercer domínio sobre o outro. A ausência de respostas cria ansiedade, dúvidas e sentimentos de culpa em quem espera. É um jogo psicológico perigoso que mina a confiança e enfraquece vínculos. A espiritualidade nos ensina que o silêncio pode ser sagrado quando vem da fé e da reflexão. Mas quando usado como manipulação, ele se torna um veneno disfarçado. É preciso discernir a diferença entre o silêncio que cura e o silêncio que destrói. Os escolhidos aprendem a identificar esse limite no coração. Exemplo claro é de quem erra e, em vez de admitir, se esconde atrás de olhares, gestos vagos e ausência de diálogo. Isso cria um ambiente sufocante onde a outra pessoa se sente responsável pela dor. O crescimento espiritual rompe essa dinâmica, porque mostra que a verdade sempre vem acompanhada de clareza. A jornada espiritual exige que você não permita que o silêncio do outro dite a sua paz. A fé sustenta que Deus não trabalha em sombras, mas em revelações. Quando alguém usa o silêncio como arma, expõe a própria fraqueza, é a incapacidade de enfrentar a consequência dos seus atos. Assim, o silêncio como arma de poder não destrói o escolhido, apenas denuncia o manipulador. Quanto mais eles tentam controlar, mais revelam sua insegurança. E esse é o sinal de que o Espírito já o colocou em posição de vitória. Porque nada oculto pode se manter diante da luz. Quando a verdade é finalmente dita, ela não pega o escolhido desprevenido. Isso porque o despertar da consciência já havia acontecido muito antes. As peças do quebra-cobeca já estavam montadas e a intuição fortalecida já tinha avisado. Esse despertar é um presente divino para quem vive em propósito maior. Na espiritualidade entendemos que o coração atento sempre capta sinais que os olhos humanos não conseguem ver. Sonhos, pressentimentos e pequenos detalhes confirmam a realidade antes dela ser revelada. O escolhido nunca está totalmente no escuro, porque a fé ilumina seu caminho mesmo nas noites mais longas. Um exemplo simples é quando uma pessoa esconde segredos, mas pequenos gestos revelam incongruências. Você percebe mudanças de rotina, palavras malditas
e olhares diferentes. O crescimento espiritual ensina a não ignorar esses sinais. A consciência desperta conecta você com a verdade antes que ela chegue por completo. Esse despertar não significa ausência de dor, mas fortalecimento para enfrentá-la. Quando a confissão chega, o impacto não é devastador, porque a fé já o preparou. A resiliência emocional é fruto dessa preparação constante, e essa força mostra que o Espírito sempre esteve ao seu lado, guiando cada passo. Assim, o despertar da consciência no escolhido é o verdadeiro divisor de águas. Ele não depende da revelação tardia do outro, mas da revelação constante de Deus. E é nesse ponto que você percebe que a manipulação nunca teve poder sobre sua vida. O poder sempre esteve em sua conexão espiritual. O que fica não é a dor nem a mentira, mas o legado da sua reação. Você não pode controlar o tempo da confissão, mas pode escolher como responder. E essa resposta molda não apenas a sua vida, mas também a daqueles que caminham ao seu lado. O exemplo do escolhido se torna inspiração. Na espiritualidade, entendemos que cada reação tem um peso eterno. A forma como você lida com a revelação pode transformar dor em esperança. Pode ser a diferença entre perpetuar ciclos de mentira ou abrir portas para gerações mais fortes. Esse é o legado espiritual de quem vive em propósito maior. Exemplo claro é o de pessoas que, mesmo após revelações dolorosas, escolheram não se deixar definir pela dor. Tornaram-se referência de fé e resiliência emocional para outros. Mostraram que a verdade não destrói quem está alicerçado na fé. E essa atitude cria uma herança de força para os que vêm depois. O legado da sua escolha é uma prova viva de que não importa quando a verdade chega, mas como você decide recebê-la. O Espírito Santo capacita você para responder com sabedoria e coragem. E essa postura revela o poder de alguém que não se curva diante da manipulação, mas se ergue diante de Deus. E aqui fica a provocação. Qual será o legado que você vai deixar após essa verdade? Vai permitir que o silêncio e a mentira definam sua história? Ou vai escrever um novo capítulo de coragem e fé? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe nos comentários como você deseja que sua escolha ecoe no mundo.